Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da natação funcional. Eu sou a professora Thaís e na aula de hoje a gente vai falar sobre a Filipina e depois dessa partezinha teórica a gente vai para a nossa prática. A Filipina é a saída submersa do nado peito. Diferente dos outros estilos em que a gente pode fazer várias ondulações, o nado peito ele tem um movimento específico nessa parte submersa, tá? A Filipina ela consiste em quatro fases da minha braçada, que eu vou mostrar para vocês aqui. O início da braçada, eu venho afastando as minhas mãos, empurrando a água para os lados, que é a primeira fase que a gente chama de varredura para fora, é um movimento não propulsivo, que eu venho afastando um pouquinho, saindo da linha do meu ombro. Cheguei no limite, eu inicio uma flexão do meu cotovelo até chegar na fase que a gente chama de agarre. Depois da fase do agarre, eu começo a puxar para dentro, trazendo as minhas mãos, abaixando os cotovelos em direção à linha média do corpo, que é a nossa varredura para dentro. E após isso, eu começo a empurrar para trás e para cima, é a fase que a gente chama de varredura para cima. Certo? Então, nessas quatro fases, novamente lá eu venho empurrando, fase de varredura para fora não propulsiva, o agarre também não é propulsivo, eu começo a gerar propulsão na varredura para dentro e a fase mais propulsiva da braçada na Filipina é a varredura para cima, que eu vou precisar empurrar com mais força. A partir disso, eu tenho um movimento de recuperação e eu preciso trazer devagar os meus braços bem próximos ao corpo, evitando o maior arrasto resistivo possível, até eu terminar novamente lá em cima, certo? Eu vou mostrar mais uma vez o movimento da braçada filipina, também mostrando aonde que eu começo a minha pernada, certo? Então, de novo lá, eu impulsionei, saí lá na posição do streamline, o meu deslize, vou iniciar a puxada da braçada, varredura para fora, não é propulsiva, encaixo na posição do agarre, começo a gerar propulsão com a varredura para dentro, mais força com a varredura para cima, até eu terminar com o braço ao lado da coxa. Aproveitando o deslize, eu começo a fazer a recuperação da braçada. Braços bem próximos ao corpo, para não criar o arrasto resistivo. Quando eu chegar com as minhas mãos próximos ao rosto, eu começo a minha pernada do nado peito. Vou gerar propulsão da pernada e recuperar completamente o braço estendido na frente para aproveitar mais uma vez o deslize. É muito importante aproveitar todas as fases da Filipina, aproveitando bem os seus deslizes que tem durante os movimentos. São três tipos de Filipina que a gente pode executar. A primeira é a forma mais simples, em que eu vou ter o movimento somente da braçada submersa, em que novamente lá, iniciei o meu nado com deslize, streamline, vou iniciar a minha puxada, vou fazer a abraçada, venho recuperando, lembra da pernada, inicio a minha pernada quando a minha mão passar próximo ao rosto, faço o deslize e inicio o nado peito, certo? É a Filipina simples, eu só tive movimento da braçada. A segunda forma de executar a Filipina, eu vou inserir uma ondulação, uma pernada de borboleta. Ela precisa ser executada no momento certo, que eu vou mostrar para vocês. Eu venho fazendo a minha varredura para fora, meu movimento de agarre, varredura para dentro. Quando eu começar a varredura para dentro, na transição da varredura para cima, eu faço a minha ondulação. Termino o braço aqui. Inicio a recuperação, faço a minha pernada de peito, deslizo e inicio o meu nado, certo? Então eu encaixo a minha ondulação, a minha golfinhada, quando eu estiver terminando a varredura para dentro e iniciando a varredura para cima. Então eu tenho propulsão na minha braçada e propulsão na minha pernada ao mesmo tempo. A terceira forma de executar a Filipina é uma forma mais recente. O nado peito é um nado que sofreu bastante alteração ao longo dos anos, ele vem evoluindo, então a Filipina também acompanhou. Nessa última forma, a gente vai executar primeiro a golfinhada e depois a braçada submersa. Então eu venho, deslizei,
empurrei a parede, fiz o meu deslize, faço a golfinhada e depois eu executo a minha braçada. Mais uma vez, eu fiz a impulsão da borda com deslize, aproveitei um deslize, fiz a golfinhada, mais um deslize, puxei a minha braçada, não posso mais ondular, eu já ondulei apenas uma ondulação. A hora que eu recuperar, eu venho novamente iniciando a pernada de peito até eu iniciar o nado na superfície, certo? Eu vou mostrar então de lado o primeiro movimento, a segunda filipina que eu expliquei, que é a abraçada junto com a golfinhada, e depois eu vou explicar a filipina com a golfinhada primeiro e a abraçada depois, tá? Então o segundo tipo que eu falei, puxonei a borda, fiz o meu deslize, venho puxando a minha abraçada, varredura para dentro, varredura para cima e eu ondulo. Muito importante após esse movimento, eu continuar aproveitando o meu deslize antes de começar a vir recuperar o braço e executar a minha pernada. Esse foi o segundo tipo. O terceiro tipo, então, eu venho lá, impulsionei a borda, fiz o deslize, primeiro a golfinhada e depois a minha braçada. De novo, eu aproveito o deslize, recupero o meu braço, inicio a minha pernada. É muito importante lembrar de aproveitar sempre o deslize antes e o deslize depois. Se você observar entre a filipina, a segunda filipina e essa terceira, da segunda para a terceira a gente vai ter um movimento a mais, a gente vai gerar mais propulsão. Então você vai pensar, então essa última filipina ela é a melhor. Depende, tá? Hoje, você nas competições oficiais, você vê atletas campeões de prova de 50 peito executando a filipina em que ele tem apenas um movimento propulsivo, quando eu executo a minha braçada junto com a pernada. Da mesma forma que você vai encontrar os atletas que fazem primeiro a golfinhada e depois a braçada. Então, no alto rendimento, eles ainda executam a filipina que tem preferência, tá? Acho que a pessoa tem que se adaptar, achar o que ela consegue coordenar melhor e ver o que ela se sai bem para executar todas elas, essas três que eu falei, a filipina só com a braçada, sem pernada, a filipina com a golfinhada junto com a braçada e a filipina em que eu vou ter a golfinhada primeiro e a abraçada depois. As três estão corretas. Independente da forma que você optar por executar a sua filipina, lembre-se que é muito importante aproveitar os deslizes, tá? Eu vou demonstrar a filipina que eu já estou habituada a fazer, tá? Então, o que eu vou contar para vocês quantos deslizes a gente vai ter e que eu tenho que aproveitar todos eles. Ao impulsionar a borda, eu tenho o meu primeiro deslize. Ao executar a minha propulsão da golfinhada, eu tenho o segundo deslize, executo a minha braçada, tenho o meu terceiro deslize, recupero a minha braçada, inicio a minha pernada, faço minha propulsão e eu tenho o meu último deslize até eu iniciar o nado peito completo, certo? Independente se você vai executar a perna junto, a perna antes ou não vai executar a golfinhada, faça sempre o deslize. Um dos erros mais comuns é o aluno impulsionar a borda e já puxar o movimento da filipina e nem terminar esse deslize, já iniciar o nado, tá? A gente acaba criando muito arrasto resistivo. Então, não esqueçam, aproveitem sempre o deslize, certo? Agora a gente vai para a nossa parte prática. O nosso primeiro exercício, a gente vai fazer somente um movimento circular para a gente fazer um trabalho de percepção do tornozelo no pé, em que a gente vai ter ele estendido, que a gente chama sempre de pé de bailarina, pé de bailarino, e o pé de palhaço, que é um dos movimentos mais difíceis para muitas pessoas no nado peito, tá? Que é esse movimento aqui. Então, a gente vai iniciar, conta lá 30 segundos, o que for confortável para você, vai permanecer com a perna bem estendida, joelho estendido, o pé bem esticadinho, daí a gente vai fazer um movimento circular, trazendo o dedão do pé em direção ao rosto, aí eu venho abrindo e venho fechando novamente, tá? Dobrei, abri, fechei. Durante os 30 segundos, você vai se perceber, vai olhar para os seus pés e vai ter esse reconhecimento corporal aí da pernada de peito.
Eu vou mostrar de lado. Então, pé lá bem estendido. E venho fazendo um movimento circular. Percebo muitas dificuldades nesse movimento, principalmente para quem é corredor. Parece que tem o tornozelo bem rígido e não consegue fazer muito bem o pé de palhaço. Certo? Nesse nosso segundo exercício, a gente vai usar a parede como referência. Um dos erros mais comuns na pernada de nado peito é o aluno trazer o seu joelho muito para frente, tá? Quando eu trago com muita força o meu joelho para frente, eu acabo puxando água, prejudicando. É quase como se eu desse um passo para frente e 2 para trás, tá? Então isso interfere muito na nossa propulsão. Então eu não posso vir com o joelho muito para frente, porque eu também crio muito arrasto, eu vou freando o meu movimento. Então a gente vai iniciar mais próximo da parede, porque ao executar a pernada, lembre do seu pé, visualize o seu movimento, olha o seu pé virado para fora e perceba que seu joelho, ele não vai vir muito para frente. Então observou o seu pé, pé de palhaço, joelho um pouquinho para frente, eu venho afastando e fechando. Novamente eu dobrei, abri, fechei e deslizei, certo? Pode fazer lá 15 repetições com a sua perna direita e 15 repetições com a perna esquerda, observando sempre o seu movimento. Esses exercícios que a gente executa fora da água, eles são muito importantes porque faz a gente ter uma consciência do nosso corpo, porque a gente pode visualizar. Se você puder fazer na frente do espelho, melhor ainda. E daí quando a gente vai para a água, a gente consegue transferir tudo isso que a gente aprendeu fora. No nosso terceiro exercício, a gente também vai ter esse trabalho de percepção do movimento do tornozelo. Eu posso executar no solo ou numa superfície aí macia que vocês acharem melhor. Então eu venho, posicionei a cabeça, vou olhar para baixo e vou prestar atenção no movimento do meu pé. Então eu vou começar com o meu corpo lá bem estendido e venho flexionando o joelho, virando, fazendo meu pé de palhaço, abre e fecha. E novamente mantém bem estendido. Vem dobrando, você pode até trabalhar com as suas mãos para ter uma referência de trazer bem o seu tornozelo em direção ao glúteo. Abro e fecho. Durante a execução do nado, eu faço esse movimento e a parte bem propulsiva é a hora que eu empurro com força e finalizo, estendendo bem a minha perna. Cerca de 30 segundos aí durante esse exercício. Nesse quarto exercício, agora a gente vai trabalhar um pouquinho da abraçada do nado peito, já pensando no fortalecimento da minha lombar, dos meus paravertebrais. Eu vou precisar então de uma superfície macia, 2 flanelinhas lá, 2 toalhinhas que vocês tiverem, porque a gente vai usar para fazer a abraçada do nado peito nessa posição. Inicio lá com os meus braços estendidos, cerca de 30 segundos também durante a execução desse movimento. Deixa eu vir mais para frente. Faço o movimento circular da abraçada e volto lá na frente. Movimento circular e a extensão da abraçada. Tenham consciência do movimento de força de braço, da lombar, também do meu abdômen. Eu não posso manter o abdômen relaxado, certo? 30 segundos da abraçada do nado peito. Muito bem? Vamos para o próximo exercício. Nosso quinto exercício, ele vai ser um trabalho de isometria voltado para a posição do deslize durante a Filipina. Então eu vou iniciar também. Vamos trabalhar mais na percepção de esforço, 30 segundos, 20, o que você conseguir e depois você pode repetir de novo, tá? Eu vou sugerir aqui 30 segundos numa posição e 30 na outra. Então eu vou iniciar com o meu braço estendido, tá? Meu braço de flecha, bem estendido lá. Vou elevar e trabalhar aqui meus 30 segundos na posição de streamline. E depois mais 30 segundos, imaginar que eu fiz a minha abraçada de Filipina,
com ela ao lado da coxa, eu vou permanecer mais 30 segundos. Um dos pontos para vocês observarem de grande importância é o posicionamento da cabeça. Eu preciso sempre manter o queixo mais próximo ao peito, olhando para o chão, tá? Isso influencia muito no nosso deslize. Se eu mantiver a minha cabeça mais alta, o meu corpo vai subir muito rápido. E não é o que a gente quer, porque a filipina ela é um movimento submerso. Então eu permaneço os 30 segundos nessa posição. Certo? Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.